Oi, gente, boa tarde. Vou ser breve, tá? Ontem eu demorei, né? Então, queria deixar para nossa meditação nessa tarde Provérbios 17:6. Que fala bem assim, ó. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Vendo? A glória dos filhos são seus pais. E qual é o benefício dos pais? Os filhos dos filhos. O benefício dos pais é os filhos dos filhos. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são seus pais. Por quê? Que eu trouxe essa meditação, né? Nessa tarde. Então, hoje foi me feita uma pergunta. Como que eu gostaria que estivesse? Como seria a minha vida, né, daqui a 50 anos? E falava sobre fé. Falava sobre o seu legado, sobre o nosso legado. E eu gostaria de meditar sobre isso nessa tarde. Por quê? Porque, gente, é duro. Servir ao Senhor como que eu posso falar? É trabalhoso. Eu me lembro quando jovem, mais jovem, né? Eu me lembro de uma senhora muito conhecida nossa. Eu não vou falar o nome dela aqui porque a gente não tem a permissão de todo mundo. Isso daqui não é para poder deixar ninguém com raiva. Nós estamos aqui para poder falar de Deus, né? Para poder ficar feliz. Então, eu não posso falar o nome dela. Ela é uma pessoa muito próxima a gente, né? As pessoas que me conhecem ela. E eu me lembro que ela era já senhorinha. Já devia ter uns 60, 70 anos, eu acho. Não sei, mais ou menos. 60 anos, por aí. 65 anos ela já devia ter. Por aí. Pra mim, ela era idosa. Eu era jovem, mais jovem. Aí, ela falou assim... Ai, gente... É uma dificuldade pra gente vir pra igreja, né? É uma batalha pra gente vir pra igreja. É uma luta que a gente tem pra gente poder servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor. E eu fiquei olhando pra ela assim, ó. Pensando assim. Falei, mas gente, que luta que essa senhora tem. De sair da sua casa e vir pra igreja. Que luta que ela tem. E hoje eu até me arrependo de ter tido esse pensamento, né? Porque quanto mais idosa, quanto mais idade a gente tem, né? Mais questões nos afligem. Quanto mais lendo, né, esse versículo. Porque esse versículo fala assim, né? Que a glória dos filhos são os seus pais, e a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, se a gente tiver um legado bom, um legado de servir a Deus, um legado de fazer propósitos, um legado de estar na casa do Senhor, um legado de orar, um legado... Ou seja, se a gente estiver caminhando, se a gente estiver fazendo, aprendendo, né? Aprendendo, que a vida é um aprendizado, né? Se a gente estiver aprendendo, se a gente estiver vencendo as nossas batalhas, os nossos filhos vão aprender a vencer as batalhas deles. E os nossos netos serão coroa para nós. Os nossos filhos vão olhar para a gente e vão bem dizer a gente. Vai falar, ó,
Minha filha, minha mãe é uma benção. Minha mãe é uma senhorinha de oração. Minha mãe é uma serva do Senhor. A minha mãe luta para servir ao Senhor. Igual essa senhora falou, né? Que ela luta para poder servir ao Senhor, né? Por quê? Porque a gente acha que tá difícil. A gente, né? Os jovens, né? Porque eu já tô nessa caminhada aí. Mas a gente acha que é difícil, os jovens acham que é difícil, a gente acha que é difícil e vai piorar. Vai piorar, porque a Bíblia fala que o céu, aleluias, é ganhar da força. É ganhar da força. Então, quanto mais nós fazemos para o Senhor, quanto mais nós preparamos o caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Mas vamos continuar na batalha, né? E que lindo que fala aqui, né? Não. Coroa do velho são os filhos dos filhos. Ah, tá. Por que eu falei isso? Por quê? Como que os filhos dos meus filhos, como que os meus netos vão ser alegria para mim? Como que os meus netos vão ser coroa para mim se eu não tenho bom legado? E aí eu vou para minha casa. Minha mãe sofreu muito, muito mesmo. Misericórdia, cachorro. Minha mãe sofreu muito, muito para poder caminhar na presença do Senhor. Muito. Vi minha mãe chorar todos os dias. Minha mãe chorava. A gente fazia devocional todos os dias. Era culto doméstico. Minha mãe fazia com a gente todos os dias. Todos os dias. Aquela batalha, aquela luta de formiguinha. Eu já fui para a igreja com a minha mãe, me lembro. Minha mãe carregava a gente para a igreja assim, ó. Era dois segurando, um segurando em um lado, na mão, o outro segurando na mão, no outro, um na barriga e um no carrinho. E a gente ia. A gente ia para a igreja. Eu me lembro de uma vez que teve um tiroteio e a gente no meio da rua. A gente morava em Alecrim, a igreja era em Santa Rita. Não sei se você já ouviu falar, ali perto de 1º de Maio. Era ali que eu morava. Então, um tiroteio, entendeu? E minha mãe levando a gente para a igreja. Sabe aonde que eu aprendi a ser secretária da Escola Bíblica Dominical? Amo. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na igreja, eu era secretária da Escola Bíblica. Então, não, trabalhava assim, né? Fora criança, né? Que foi a vida toda, né? Não, mas não, muito. Eu trabalhei, na igreja eu trabalhei primeiro. Ah, gente, se confunde, é tanta coisa. Mas tá bom. E aí eu me lembro de, na escola bíblica com a minha mãe, criança ainda, eu olhar na mesa assim, as borrachas, tudo arrumadinho, os lápis, tudo arrumadinho, eu achava aquilo maravilhoso. Eu achava que era a escola bíblica linda, a secretária sentada e ela que organizava tudo, as revistas de chamada era ela que dava. Eu achava tão maravilhosa a organização daquela mulher e eu me apaixonei por aquilo ali. Depois eu era secretária da Escola Bíblica Dominical. E tinha as borrachas tudo colocadinha, os lápis tudo colocadinho. E o que aconteceu? Depois foi uma luta mesmo, com adolescência, com casar, jovem. Minha mãe teve 4. Imagina. Então, depois ela pôde colher. Cada coisa, Júlia é minha, né? Quem ainda não conhece meus filhos, eu tenho uma Júlia e uma Débora. Cada coisa que Júlia fazia, cada coisa que Débora fazia, ela colhia, ela era a nossa primeira convidada. Tudo que tivesse na igreja, ela ia, tudo ela adorava, ela achava aquilo ali o máximo, maravilhoso. Ela colhia, era a coroa da cabeça dela, porque ela plantou aquilo ali, né? Com lágrimas, ela plantou. E eu tenho prazer de falar, né? Que ela é a minha mãe. Ela deixou isso plantado, né? Os filhos, ó,
É a glória dos filhos, os pais são a glória dos filhos, ela é a minha glória, né? E eu vejo também, mas é fácil, Graciele, é uma pessoa assim que nunca saiu da igreja, igual você, ser vó dos filhos seu é fácil, né? Só que não. Eu tive também dificuldade, né? Eu falo assim do meu irmão, né? Que é o que está mais em evidência hoje, que a gente mais vê. É aquele negócio, né? O que é mais perdoado é que é mais amado, né? E esse daí é o nosso xodó. Um homem de Deus, né? Uma bênção. E quando eu vejo ele ensinando a filha dele, quando eu vejo ele botando ela para orar, ensinando ela a orar, levando ela para a igreja, e nossa, aquilo ali tá plantado na alma dela. Aquilo ali tá plantado na alma dela. Foi o que minha mãe sempre sonhou. Ela sempre plantou isso nas nossas vidas, né? Hoje, meu pai é um homem de Deus, serve ao Senhor, mas não era assim. Sangue de Jesus, que bagunça, gente. Tá repreendido. Teodoro! Mas hoje ela tem a vozinha, o paizinho dela com ela, né? Orientando ela, ajudando ela. Então, quando a minha mãe vê o meu irmão ensinando a filha dele, quando a minha mãe vê o meu irmão cuidando da filha dele, é uma coroa para ela, porque ela chorou pelo aquele menino, ela orou pelo aquele menino. E aí, às vezes a gente fala assim, mas tá tão difícil, mas eu oro e não vejo o resultado. Eu oro, eu não vejo uma luz, eu não vejo nada. O que eu faço, Senhor? Continua nessa plantação, continua nessa oração, porque essa oração sua, esse cuidado seu, essa questão de não desistir, essa luta sua, vai fazer o seu filho trazer para você várias coroas. Vai fazer isso. Não desista. Eu vim aqui nessa tarde para te falar isso. Não desista. Meu Deus, não repara? Hoje tá agitado, hein? Teodoro! Então, gente, olha, tem resultado, tá? Tem resultado. É bom você colher frutos de um filho que tá sempre ali, e é bom você colher frutos também de um filho que não tá sempre ali, né? Igual minha mãe teve muita dificuldade com meu irmão. Meu irmão, ele saiu, né, não quis mais ir para a igreja desde quando ele tinha 9 anos de idade. E hoje eu tenho 43, ele deve ter 41, por aí, 42, não me lembro, 41. 41, 42. Então, hoje ele é um homem de Deus, serve o Senhor, um presbítero honrado da casa do Senhor. E traz muitas coroas, muitas alegrias para minha mãe. Esse é o legado dela. E daqui 50 anos eu quero ter esse legado. Um legado de alguém que não desistiu. Com muita batalha, conseguiu vencer. E plantou isso, ensinou isso, né? Que as minhas filhas me dêem essa honra, né? De ter essas coroas. E que eu seja, né? Essa herança para as minhas filhas. É a palavra, né, que eu quero deixar para nós, né, nessa tarde. E eu vou orar pela sua vida e pela minha vida. Senhor Pai, eu quero te louvar, Deus, por esta honra, por essa oportunidade, Senhor, de ser, meu Pai, ensinados, meu Pai, pelo Senhor. Ai de nós, meu Pai, que seria de nós, Deus, se não fosse, meu Pai, a Tua palavra, se não fosse, Senhor, as Tuas promessas nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos dá força, nos toma, Senhor, nas mãos, nos ajuda a caminhar, Senhor, por esses caminhos que parecem, Senhor, ser tão difíceis. Renova a nossa fé, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ter filhos abençoados. Não deixa a gente desistir, Senhor, dos nossos filhos, meu Deus.
e possamos lutar, Senhor, para alcançarmos a vitória, Senhor, que está preparado para nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa tarde, tá?